Olá meus amigos do canal da PMR Assessoria, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, falar agora de um tema que foi solicitado para gente, um tema bem interessante, sabe? DIFAL. DIFAL é a sigla de diferença de alíquota, não a sigla, né? A gente chama de FAL, né? Diminutivo de diferença de alíquota. Em termos de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. Meus amigos, e isso dá um trabalhão, sabe por quê? Porque no país nós temos várias legislações, né? A gente tem, se for falar só em estados, 27 estados, cada um com seu ICMS, porque o ICMS é estadual, e cada um querendo aumentar o seu recurso em termos desses tributos. É o seguinte, qual que é o fator gerador do ICMS? É a circulação de mercadoria. Então assim, não importa se você enviou a mercadoria porque você vendeu ou porque você está remetendo, sem oneração, se circulou, a princípio vai ter ICMS, tá? Interessante falar disso porque a questão do DIFAL, ela tem várias situações. Por exemplo, nós temos empresas que são simples nacionais, empresas que estão enquadradas no regime simplificado, que a gente chama de simples nacional. O que acontece? Essa empresa tem que pagar DIFAL. DIFAL, diferença de alíquota, é quando você tem uma operação interestadual, sobretudo, e quando um estado pratica uma alíquota e outro estado pratica outra alíquota. E aí, com as alíquotas diferentes, um estado quer recolher a diferença, né? Por exemplo, se eu estou em São Paulo e aí eu compro uma mercadoria de outro estado, compro do Amapá, peraí, se o Amapá tem uma alíquota de X, que é maior do que a minha, eu quero que você que comprou, né, eu, o estado, quero que você comprou, recolha a diferença para que eu possa equivaler a minha alíquota àquela que você comprou lá, tá? Resumidamente isso. No caso de Simples Nacional, chama-se antecipação de ICMS. O nome muda, mas a prática é a mesma. E essa antecipação de ICMS, ela vai ser devida para as empresas do Simples, sobretudo, via de regra, quando você compra alguma coisa para comercializar aquela coisa ou para industrializar, para usar aquela coisa, aquele produto como insumo para uma industrialização, tá? Ah, mas espera aí, e se eu comprar para uso próprio, se eu comprar um ativo, aí muda o fundamento legal. Deixa de chamar antecipação de ICMS, mas aí você vai recolher a diferença de alíquota na aquisição. Então, quando você compra, aí não importa se é só simples e débito e crédito, quando você compra de outro estado e vai fazer uso daquilo, aquele é um ativo, vai consumir aquele produto, você não vai revender, não vai usar como insumo. Quando isso acontece, você paga a diferença de alíquota, essa que eu citei, tá? E aí vem uma questão interessante, lembrando que são operações interestaduais. Uma situação bem interessante é o seguinte, a partir da emenda constitucional número 87 de 2015, nasceu o DIFAL na venda. Por quê? Quando a gente compra, quando uma empresa compra, essa diferença de alíquota que eu acabei de falar, nas compras para uso, consumo e ativo. Beleza. Mas aí tem a figura do não contribuinte. Esse que eu falei, que recolhe, é contribuinte. Ele tem inscrição estadual, ele vai dar um segmento na mercadoria. Mas vamos supor, eu, localizado, sediado, residente no Rio de Janeiro, comprava num site, tá, de uma loja de São Paulo, um notebook. Tá? E aí esse notebook eu vou fazer o quê? Eu vou usar, é um ativo meu, tá? Eu não vou revender. Beleza, eu teria que pagar a diferença de alíquota. Eu pagava como não contribuinte? Não pagava. Então a emenda constitucional 87 veio fazer isso, cercar esse ICMS. Tá? Então hoje
quando as empresas vendem para um não contribuinte, as empresas que venderam têm que pagar o DIFAL. Por quê? Porque se deixar para o cara que é não contribuinte pagar, via de regra ele não vai fazer isso. Então, passou-se a responsabilidade para aquelas pessoas que estão vendendo, para as empresas que estão vendendo, beleza? E com isso, algumas regras aconteceram. E isso que eu disse para a empresa débito e crédito. Não são todas. A princípio seriam todas. Mas quando isso aconteceu, essa virada, isso foi no início de 2016, houve uma ADI, uma ação de inconstitucionalidade no caso do Simples Nacional. Então o Simples Nacional hoje está suspenso esse pagamento na venda para não contribuinte interestadual por conta dessa ação que está para ser definida, tá? E aí quando você vende, essa empresa vende, ela coloca logicamente isso no custo e cobra de quem está comprando. E aí ela faz esse repasse para os estados envolvidos. Porque começou em 2016, 2017 e ainda temos em 2018 uma repartição desse imposto. Tá? Uma parte do imposto fica para o estado remetente, onde está a loja que vendeu, outra parte vai para o estado destinatário. Então existe um percentual a definir isso, ok? Importante citar também que pode ter nessa venda o que a gente chama de Fundo de Erradicação de Miséria ou Fundo de Combate à Pobreza, o nome independe, que também vai para o estado de destino. Tá? Depois nós vamos ter um vídeo só falando desse fundo. Tá? É importante dizer também, para a gente concluir, duas situações. Primeiro, nesse cálculo aí existia a base simples e via de regra hoje usa-se a base composta, porque a gente sabe que o ICMS está dentro do preço de venda de um produto. Então o que faz a base composta? Tira o ICMS que está dentro e coloca o do estado de destino. Isso normalmente vai aumentar a base de cálculo desse ICMS que vai ser recolhido, ok? E também citar que isso também é devido em alguns casos de substituição tributária. Por quê? Porque a substituição tributária ela é devida para que pegue toda a cadeia daquele produto. Então, se a gente tem um produto que vai chegar lá no consumidor, você tem que recolher cá no início, o fundo de combate e outras situações, tá bom? É um tema bem relevante, bem complicado, são várias regras. Eu quis aqui só pincelar. Qualquer dúvida, tem os nossos contatos aqui, tá bom? Para você tirar dúvida e até mesmo ver sobre cursos sobre isso. Porém, sobretudo, o que a gente tem que guardar existe diferença de alíquota na compra de uso e consumo de outro estado, existe diferença de alíquota na venda a não contribuinte de outro estado e existe uma coisa que chama antecipação do ICMS, que na prática é uma diferença de alíquota devida pelo Simples Nacional quando ela compra algo para comercializar ou industrializar, ok? Agradeço a atenção, peço que curta aqui, que dê um joinha no vídeo, que espalhe esse vídeo, que a gente possa ter mais pessoas compartilhando e se inscrevendo na nossa página. Um abraço, até mais.